Olá, o Grupo Liberal recebe para essa entrevista Felipe Nunes, que é diretor da Quest, um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil. Felipe é PhD em Ciência Política e mestre em Estatística. Desde já, muito obrigada pela disponibilidade. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Amanda. Um prazer falar com você e com essa audiência enorme do Liberal. Obrigado aí pelo convite. Felipe, então, a nossa ideia é entender um pouquinho o cenário das pesquisas, né, sobretudo nesse período eleitoral. Muitas pessoas ainda questionam, né, digamos assim, a confiabilidade dessas pesquisas. Eu queria perguntar para ti qual a metodologia que a Quest utiliza e o que garante essa confiabilidade. Amanda, as pesquisas eleitorais, elas nada mais são do que instrumentos de coleta do que eu chamo de clima eleitoral, do clima político da cidade. O objetivo de uma pesquisa não é fazer prognóstico, não é fazer previsão, né, de nada. A gente não adivinha o que as pessoas vão fazer nas urnas. O que as pesquisas fazem é medir as forças políticas, o tamanho de cada candidatura, mas, claro, é o eleitor, na reta final, no dia da urna, que decide o que é melhor para a sua cidade, para a sua família, para ele mesmo. Eu costumo dizer que o Brasil vive passando por um processo, Amanda, muito diferente, né? O eleitor está mais engajado, está mais informado sobre política, conversa mais sobre política, e com isso ele deixa para decidir muitas vezes lá na última hora. Esse ano, metade dos brasileiros em geral decidiu, para você ter uma ideia, Amanda, na véspera da eleição, ali entre sábado e domingo, 30% a gente estima, decidiu na hora da urna, na hora da votação. Isso é um mega desafio para os institutos, porque o que a gente tem que fazer? A gente divide a cidade, cada uma das cidades que a gente trabalha, em micro-regiões. Dentro de cada micro-região dessa, a gente sorteia os setores censitários, né, que são pequenos espaços, quarteirões dentro das cidades, onde as entrevistas vão ser feitas. Tudo isso feito de maneira probabilística, aleatória, para garantir que todos os perfis políticos, todos os perfis de eleitores estejam representados nessa amostra. Depois que essa amostra é feita, a gente, por meio de um questionário, elabora ali questões de intenção de voto espontânea, estimulada, a gente estuda as rejeições, o tamanho do conhecimento de cada candidato, e isso dá para a gente a possibilidade de fazer avaliações, né, estudos do tamanho, da força de cada candidatura, para que a gente consiga representar a opinião, a intenção que o eleitor tem de votar, escolher o candidato A, o candidato B nas urnas. Do mesmo jeito, Amanda, que a gente não precisa, né, para saber como é que está o nível de glicose, como é que está o colesterol da gente, a gente não precisa tirar o sangue inteiro do corpo, né, para fazer isso, a gente tira ali apenas uma amostra de sangue. A pesquisa é a mesma coisa, é um instrumento de amostragem para estimar todo o eleitorado que está disponível, que está apto a votar no dia da eleição. E, Felipe, pode citar para a gente, acho que é uma curiosidade, né, das pessoas, que muitas pessoas não participam dessas pesquisas, são pequenas amostragens. Quais são as perguntas, assim, que vocês costumam fazer e por que elas são importantes, assim, para avaliar esse clima, esse cenário, né? Amanda, essa pergunta eu escuto sempre, né? Eu nunca participei de uma entrevista, nunca participei de uma pesquisa, e toda vez que eu escuto essa pergunta de alguém, eu respondo: você já ganhou na Mega Sena? Porque a probabilidade de você participar de uma entrevista no Brasil, considerando, né, o tamanho da nossa população, é quase do mesmo tamanho, quase a mesma chance de ganhar na Mega Sena. Então, como é difícil ganhar na Mega Sena, também é difícil participar de uma pesquisa. Mas é isso, né? Numa amostragem feita no Brasil inteiro, por exemplo, geralmente a gente trabalha com 2.000 entrevistas. Por isso, a participação é tão rara, né? No caso de cidades, como em Belém, as amostras variam entre 800 e 1.000 entrevistas, o que também, de novo, é um evento raro. Mas, sim, a gente entrevista as pessoas, as pesquisas da Quest são feitas de maneira domiciliar. A gente segue a tradição de fazer pesquisa como o IBGE faz, e por isso que a gente utiliza, né, a PNAD e o próprio IBGE para desenhar aí
essa amostra. Agora, na entrevista propriamente dita, o que a gente faz é basicamente dividir o questionário em 4 blocos. O primeiro e mais importante deles é a pergunta direta ao eleitor se ele já escolheu em quem vai votar para prefeito. E aí é uma pergunta espontânea. A gente não apresenta nenhum tipo de lista, de nomes. O eleitor tem ali a possibilidade de dizer da cabeça dele se já escolheu ou não e quem é o nome, caso ele tenha escolhido. Depois, a gente trabalha com um bloco de conhecimento de todos os candidatos. A gente apresenta a lista de todo mundo que está concorrendo, o nome, apresenta e pergunta se o eleitor conhece ou não aquelas pessoas, para depois perguntar se o eleitor votaria ou não votaria em cada uma daquelas pessoas. Para aí a gente chegar na pergunta que é a mais divulgada, Amanda, que é a pergunta estimulada, quando a gente apresenta para o eleitor a lista de todos os candidatos que estão naquela disputa, dos partidos grandes, dos partidos pequenos, todo mundo é apresentado com a mesma chance, com a mesma força, ali num círculo que a gente faz, para não ter nenhum tipo de ordenamento. E aí o que a gente faz? A gente entrega o nosso tablet para que o entrevistado escolha em quem ele tem intenção de votar. Por que isso é importante, Amanda? Porque o eleitor não precisa dizer para o nosso entrevistador se ele vai escolher o A ou o B. Ele responde como se ele estivesse na urna, ele escolhendo aquela candidatura. Depois a gente estuda os apoios políticos, as forças das lideranças locais, nacionais, e, por fim, a gente estuda o padrão de informação desses eleitores. Então, se ele se informa pela internet, pela TV, se ele discute política com os amigos, para aí encerrar o questionário e a gente ter perguntas sobre religião, sobre se a pessoa tem alguém na família que recebe Bolsa Família, se tem alguém, se no domicílio eles têm banheiro. Tem uma série de perguntas que caracterizam esse eleitor para que a gente tenha, como eu disse, uma amostra representativa por sexo, idade, escolaridade, renda do eleitorado. Então, é uma conversa sobre eleição, uma conversa rápida, direta, em que o entrevistado tem liberdade para poder dar a sua opinião sem nenhum tipo de constrangimento. No caso da Quest, elas são feitas de forma presencial? Sim, as entrevistas são feitas de forma presencial, no domicílio dos entrevistados. Como eu te falei na primeira parte da minha resposta, a gente divide a cidade em áreas homogêneas, em micro-regiões, e aí a gente sorteia dentro de cada micro-região o quarteirão em que a pesquisa vai ser feita, e a gente manda o entrevistador, esse entrevistador bate na casa da pessoa que foi ali sorteada, e então ela pede uma entrevista, e é sempre para seguir um padrão, Amanda, para explicar para quem está nos assistindo e nos ouvindo. O padrão tem que seguir o mesmo padrão do eleitor daquela cidade, daquela área. Então você tem áreas mais pobres, áreas mais ricas, você tem áreas em que você tem mais jovens ou uma população mais velha. Tudo isso é considerado para que a amostragem seja representativa. Perfeito, Felipe. E a gente teve, nesse primeiro turno aí em todo o Brasil, resultados muito próximos da Quest. Inclusive, por isso está cada vez mais assim, considerado um dos institutos mais confiáveis aí do país. Eu queria que tu citasses, Felipe, qual desses resultados próximos da Quest vocês têm, assim, tu tens em mente aí nesse primeiro turno? Amanda, de fato, como eu falei para você, o trabalho do Instituto de Pesquisa não é o de acertar número. A gente não, nosso instrumento não é um instrumento que tem previsibilidade. A ideia não é fazer prognóstico, não é ser previsível em relação a qual é o número que vai dar na urna, porque o eleitor é que define, ele é soberano. Mas, de fato, o trabalho dos institutos é, sim, capturar as tendências da eleição, capturar as ondas da eleição, capturar os nomes mais competitivos e, com muita alegria, assim, que a gente está comemorando os resultados desse ano. A gente já tinha mostrado um resultado muito importante, forte em 2022, que apontava na direção de uma competição grande entre Lula e Bolsonaro, e, de novo, o time de inteligência da Quest consegue dar ao eleitor uma informação qualificada, Acho que a eleição mais difícil esse ano foi a de São Paulo, em que a Quest foi muito precisa, em mostrar ali o empate triplo entre os 3 candidatos, dando aí ao Marçal uma chance um pouco menor do que os outros
de aparecer no segundo turno. Mas os resultados também foram muito confiáveis, né, e concretos, precisos. No Rio de Janeiro, onde a gente mostrou a vitória em primeiro turno do Eduardo Paes, em Salvador, com a vitória folgada, né, tranquila do Bruno Reis, a vitória do JHC em Maceió, o segundo turno, né, se confirmando entre os candidatos do PL e do PT em Fortaleza. A gente, né, depois de muito tempo, vários institutos tinham, às vezes, desafios lá em Porto Alegre, a gente conseguiu mostrar o prefeito, né, o Sebastião Melo, com chances até de vencer no primeiro turno, embora tinha ali uma dificuldade pela competitividade das duas candidatas de esquerda. Mostramos o crescimento da direita mais radical em Curitiba, em Goiânia, em Manaus, tudo isso capturado com muito rigor, com muita ciência, com muita técnica, né, e sempre com a isenção e a independência que marcam o trabalho da gente. E não podia deixar de citar, claro, o caso de Belém, né, em que a gente, desde o começo, mostrava uma competitividade grande do candidato do governador, né, ele, Igor, que acabou, de fato, aparecendo em primeiro lugar nas urnas, como a pesquisa indicava, e, em segundo, o delegado Edemauro, candidato do PL, que também chegou, né, ali numa posição muito, muito próxima da que a Quest mostrava, deixando o prefeito da cidade, o Edmilson Rodrigues, que tinha uma avaliação ruim, as pesquisas já mostravam isso, ele não conseguiu fazer um governo aprovado aí na cidade, e ele é um dos poucos incumbentes de capitais que acabou ficando fora desse segundo turno. Estamos ansiosos aí agora pelo que vem pela frente, numa disputa entre o candidato do governador, Helder Barbalho, muito bem avaliado no estado como um todo e também na capital, e o candidato do Bolsonaro, o candidato do PL, que vem também com força, com capacidade de mobilização. Vai ser um segundo turno muito interessante da gente acompanhar. E, Felipe, falando justamente em segundo turno, o cenário para o segundo turno muda em relação à pesquisa, né? Falaste bastante em relação ao clima. No primeiro turno, a gente tem um cenário bem dividido, né? São vários candidatos. No segundo turno, a gente tem uma disputa direta. Muda a abordagem da pesquisa? Queria que tu falasses um pouquinho desse cenário do segundo turno. Como é que funciona para as pesquisas? Olha, o que muda essencialmente, Amanda, é o desafio, né? Porque no primeiro turno, como você tem muitos candidatos, a pesquisa ela tem que ser capaz de capturar todas as preferências desse sistema multipartidário brasileiro. No segundo turno, a gente está falando de dois candidatos, são dois lados, geralmente as posições dos candidatos são mais claras, né? Um candidato tende a estar um pouco mais à esquerda, outro mais à direita, um candidato é o candidato da situação, outro da oposição, os apoios ficam mais claros. Então, isso, claro, muda a forma como a gente analisa esse cenário. Agora, do ponto de vista metodológico, não. Do ponto de vista metodológico, a pesquisa faz exatamente o mesmo exercício, que é dividir a cidade em micro-regiões, sortear setores censitários, sortear o local em que as entrevistas vão ser feitas, fazer as entrevistas por domicílio, garantir a confiabilidade das entrevistas, das respostas, garantir que o entrevistado tenha liberdade, tranquilidade para poder dar a sua opinião, expressar a sua intenção de voto. Esses dados são checados, são analisados, processados pelo nosso time de inteligência para produzir as estimativas de segundo turno. A vantagem é que no segundo turno a gente já tem informação sobre como as pessoas votaram no primeiro turno. E isso, é claro, passa também a fazer parte da pesquisa. A gente também investiga esse traço, o que dá um elemento novo, né? Que é não só descobrir quanto que os eleitores que já votaram nos candidatos que foram para o segundo turno, quanto que eles vão manter esse voto, mas também analisar como é que os eleitores que votaram nos outros candidatos vão se comportar nesse segundo turno. No caso específico de Belém, uma curiosidade que eu tenho, né, assim, uma das questões que eu tenho é justamente como é que os eleitores do atual prefeito Edmilson Rodrigues vão se comportar, além dos eleitores do Thiago Araújo, do Jefferson Lima. Ou seja, essa transferência de voto ela é fundamental nessa análise e ela passa a incorporar os nossos relatórios nesse segundo turno.
E, Felipe, no caso de Belém, a pesquisa da Quest foi a última, né, a ser divulgada aqui, foi divulgada na véspera e no sábado, né, então, digamos assim, capturou esse clima final aí antes da votação. Qual a expectativa de vocês para esse segundo turno? A Quest vai fazer pesquisas em todas as capitais que tenham essa disputa de segundo turno, no caso de Belém, se vai se manter aí para capturar esse clima final, enfim, eu queria que tu comentasse um pouco dessa expectativa de vocês para o segundo turno. Olha, há disputas incríveis e muito interessantes no Brasil inteiro. Eu quero ver como é que vai se definir, né, esse embate em São Paulo, em Belo Horizonte também tem uma eleição muito competitiva. A eleição de Fortaleza está mexendo com o Brasil, porque é a polarização nacional desembarcando em Fortaleza, né, com o PL e o PT disputando. Mesma coisa no caso de Cuiabá. Você tem duas mulheres disputando em Campo Grande. Em Porto Alegre, né, o prefeito disputando contra a candidata do PT, ou seja, há disputas muito interessantes. A Quest vai fazer todas essas capitais, né, com a Rede Globo e suas afiliadas no Brasil inteiro, para mais uma vez informar o eleitor sobre essa disputa, e serão duas rodadas quentes, né? A primeira, que a gente publica, né, nessas primeiras semanas, várias cidades vão receber já os resultados, os primeiros resultados da Quest para o segundo turno, e na véspera, no sábado, de novo, aquela famosa pesquisa de véspera, para captar a onda final, para captar como é que o eleitor está vendo essa decisão na reta final, depois do debate da Globo, que geralmente é um debate importante, e a gente espera, de novo, conseguir fazer um ótimo trabalho, ajudando o eleitor a tomar a sua melhor decisão. Eu gosto sempre de enfatizar isso, Amanda. A pesquisa não é uma previsão do futuro. A pesquisa é uma análise do clima naquele momento em que ela acontece, e o eleitor usa essa informação para depois, né, tomar sua decisão, escolher os melhores candidatos, ir à urna de maneira livre, né, justa, para escolher aquilo que ele considera melhor para ele, para a família dele, para a cidade dele. Perfeito. Felipe, tu pode adiantar para a gente, então, quando deve ser divulgada a primeira pesquisa da Quest? A segunda vai ser ali na véspera, de novo, da eleição, como tu já falaste, né, para capturar esse clima final. Mas essa primeira deve ser divulgada quando, os resultados? A primeira rodada do segundo turno na pesquisa de Belém vai ser feita e publicada neste sábado, dia 19. A gente vai ter aí, então, uma rodada no sábado anterior à eleição e depois, no outro sábado, a rodada de véspera. A gente vai poder comparar, né, a evolução das duas candidaturas nesse tempo. Vamos ver os resultados que aparecem. No primeiro turno, quando a gente fazia simulações de segundo turno entre o Igor e o Éder Mauro, o que a gente via era que o Igor tinha uma vantagem. Lá no primeiro turno, essa simulação dava vantagem para o Igor. Vamos ver como é que esse cenário se desdobra em Belém, agora nesse sábado, com a primeira pesquisa da Quest, aí para a capital dos paraenses. Agradeço, Felipe, pela tua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Parabéns pelo ótimo trabalho que vocês têm feito aí na cobertura dessas eleições, dando aí a todo eleitor a possibilidade de ter informação de qualidade. Obrigado pelo convite e um abraço a todo mundo. Muito obrigado.